Eu tenho percebido exatamente isso. Eu não sei se isso é uma realidade também nas conversas que você tem por aí ao longo do dia, ao longo da semana. Parece que está todo mundo ansioso, preocupado com o que vai acontecer no futuro, amanhã. Todo mundo meio desesperado, sem esperança. Parece que a nossa sociedade, apesar de ter tanta coisa, tantos recursos à disposição, tanta tecnologia, coisas que os nossos avós nem podiam sonhar, imaginar ter, tantas ferramentas tecnológicas, tanto conhecimento, tanta informação, tanto entretenimento, mas nós estamos ansiosos, deprimidos. A depressão está em alta. No Brasil, a depressão cresceu tanto ao longo dos últimos anos que muitas pessoas têm planejado e tirado a própria vida. Só nos últimos anos a taxa de suicídio no Brasil cresceu tanto que hoje é a 4ª principal causa de morte entre os jovens. Jovens que teriam uma vida inteira pela frente, tantas coisas a realizar e assim encerram precocemente a sua jornada. As pessoas estão morrendo por falta de esperança. Esperança que tem a ver com algo bom que pode acontecer, algo que a gente deveria alimentar e ter no nosso coração vivo. Esperança de uma vida melhor, de dias melhores. Eu sei que nós vivemos dias difíceis no nosso país, dias assim turbulentos, complicados para aquele que é empresário, para aquele que é funcionário, aquele que é profissional liberal. Parece que está todo mundo sofrendo uma crise aguda. Ninguém está vendo uma luz no fim do túnel. E assim a gente segue os nossos dias precisando alimentar e abastecer o nosso coração de esperança. Existe uma saída para tudo isso. E essa saída está no próprio Deus, na sabedoria do próprio Deus, da sua palavra para nós. E quando a gente fala de esperança, tem 3 caminhos, 3 possibilidades que a gente poderia trilhar quando a gente pensa em recobrar o ânimo, recobrar a esperança. Tem aquela esperança do verbo esperar, como dizia o Paulo Freire, aquele famoso educador brasileiro, internacionalmente conhecido. Ele dizia: esperança do verbo esperar não é esperança, é mais espera, não é esperança. É aquela coisa do tipo, eu espero que tudo se resolva, que a crise passe logo, eu espero que as coisas melhorem. Mas isso não é esperança. E esperar sentado não resolve. Só na verdade adia a resolução do problema, só na verdade aumenta a nossa ansiedade, não minimiza a situação. Mas há também uma outra reação que é desesperar. A gente pode ir pelo caminho do desespero, e existem muitas coisas que tiram a nossa esperança e nos deixam desesperados, descrentes no amanhã. Algumas coisas que têm a ver com questões sociais, gente sem teto morando nas ruas, gente passando fome na nossa cidade, gente morrendo nas filas dos hospitais, gente analfabeta que trabalha tão pertinho da gente, crianças sem escola, sem a dignidade dos cuidados básicos. Isso parece que nos deixa desesperados. A corrupção, os políticos, a corrupção no executivo, no legislativo e no judiciário. E eu não preciso entrar em detalhes aqui, é só você abrir os jornais e os sites de notícia por aí, você vai ver, tem hoje, tem notícia de ontem. Questões que têm a ver com a situação econômica, a inflação que está maior do que era previsto, parece que o mercado não está acelerando como a gente esperava que ia acontecer, as vendas estão emperradas, empacadas. Questões pessoais, como famílias vivendo relacionamentos rompidos, isso nos deixa assim desesperados. Amizades, longas amizades sendo estragadas, sem falar nas coisas que estão dentro da gente. Algumas coisas que estão aqui no nosso coração e que às vezes a gente não compartilha com ninguém,
ou a gente tenta empurrar para debaixo do tapete. Algumas compulsões que a gente tem por comida, por bebida, por sexo, por compras, por exercício físico, por um smartphone, esse aparelhinho que não sai das nossas mãos, que o tempo todo a gente está ligado, grudado nele. São várias as questões que nos deixam frustrados, frustrando a nossa expectativa, nos deixando desesperados. O Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel, ele diz em 1945, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é quando morre aquilo que está dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Isso é desespero, isso é falta de esperança. Mas existe ainda uma terceira via de caminhar em direção à esperança por um caminho mais certeiro, que é o verbo esperançar. Esperança está ligada a esse verbo, esperançar, que é ir atrás, buscar, não desistir, continuar caminhando, acreditando. É como escreveu Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano, que foi tantas coisas ao longo da sua vida, educador, psicanalista. Ele escreveu sobre a esperança. Hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Otimismo é alegria por causa de coisa humana. Esperança é alegria a despeito de coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo, a esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas, sem elas ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas, nas pequenas coisas ela floresce. O nosso coração precisa ser alimentado de esperança. E, mais uma vez, a poesia traduz aquilo que às vezes a gente não consegue colocar no papel e organizar em ideias claras. Pequenas coisas, não precisa ser um grande começo. Talvez o fato de você estar aqui hoje, nessa noite fria, tenha a ver com isso. De estar em busca de esperança e dar um pequeno passo, estando aqui, para que Deus trabalhe no seu coração e na nossa vida. E é por isso que a gente vai para a sabedoria bíblica, olhar para o texto de Jeremias, no capítulo 29, uma carta que ele escreve para o povo que estava ali exilado. E ele diz: assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Jeremias, um profeta, começou o seu chamado a partir de 626 a.C. E qual era a mensagem de Jeremias? Dizer para as pessoas: vocês precisam se arrepender, vocês se afastaram, e o afastamento do relacionamento com Deus gerou em vocês um coração totalmente idólatra, totalmente corrompido. Vocês estão tentando buscar a esperança e preencher esse vazio do coração de vocês com coisas que não tem nada a ver com o plano de Deus para a vida de vocês. E olha só, por causa disso, vocês vão para o exílio na Babilônia. E vocês vão ficar lá 70 anos. Não eram boas notícias. Não eram palavras agradáveis de se dizer. Quando ele diz isso,
Muitas vezes ele é perseguido, ele é preso. E muitas vezes ele briga com Deus nos diálogos e diz: Deus, eu não quero ir, eu não quero falar, esse povo não quer me ouvir, eles vão me apedrejar. Mas ele obedece e vai. E fala. E fala aquilo que Deus tinha mandado ele dizer. E ele está dizendo: vocês vão para o exílio. Não adianta vocês lutarem contra essa situação. Não adianta vocês tentarem fazer aliança com outras nações poderosas, como o Egito, como tentaram fazer. Nem mesmo por meio da religião, sem compromisso que vocês têm vivido, uma religiosidade vazia. A única esperança é vocês se voltarem para mim. Passarem por esse processo de peneira. Vão para o exílio. E lá, vocês renovarem a sua esperança através de um novo relacionamento comigo. Vocês vão passar. E Jeremias não traz só más notícias, ele fala a respeito também dessa boa notícia da restauração. Vocês vão passar pelo exílio, vocês vão perder a terra prometida, vão ficar lá 70 anos, mas há esperança. Deus vai tirar vocês de lá. Essa carta, Jeremias escreve e envia àqueles que já estavam lá no exílio, encorajando-os a se estabelecerem ali e tomarem cuidado com o que eles estavam ouvindo de outras pessoas que se diziam porta-vozes, profetas do Senhor. Olha o que diz o texto, uns versos antes do que a gente acabou de ler. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os adivinhos, cuidado com os gurus que dizem que tudo vai se resolver num passe de mágica, rapidamente. Cuidado com gente que diz que tudo vai se resolver quando um projeto de lei for aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados. Cuidado com falsas pessoas que se dizem profetas, dizendo que tudo vai melhorar no nosso país. Porque um homem foi eleito e ele vai botar tudo em ordem e limpar essa bagunça. Cuidado em acreditar em vozes da cultura, vozes humanas que não tem nada a ver com a voz do próprio Deus. Ele diz: eu vou explicar para vocês qual que é o plano. Ouçam Jeremias, as palavras dele são as minhas palavras para vocês, por mais desconfortáveis que elas sejam. Ouçam, por mais politicamente incorretas que elas possam parecer, ouçam. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. E perceba ali grifado, que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Foi o próprio Deus que os enviou para o exílio. Eu mandei vocês para essa situação difícil, Deus está dizendo. Vocês precisavam disso para alinhar o coração e a mente de vocês. Então, não olhem para trás. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se, tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Ele está dizendo: não olhe para trás. Comece a partir de agora um novo capítulo. Construam casas e morem nelas. Não fiquem pensando nas casas antigas que vocês viveram. Plantem e comam dos frutos que vocês vão plantar, vocês vão colher. Vai frutificar, porque eu vou fazer frutificar. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento. Porque sou eu quem faço frutificar. Casem-se e tenham filhos. Como ele disse para Adão e Eva no início, em Gênesis: casem-se, juntem-se, tenham filhos, construam família. A regra continua valendo. Essa palavra nos mostra isso. Formem famílias com base nos princípios saudáveis que eu estabeleci para vocês. Princípios de vida. Amem suas esposas e seus maridos. Respeitem-nos e eduquem os seus filhos e suas filhas nesse caminho
que é um caminho de prosperidade, um caminho de bênçãos, de paz. Não terceirizem a educação dos seus filhos. Não deixem para a escola, ou para a igreja, ou para os avós, ou para os psicopedagogos e psicopedagogas fazerem isso. Não. Ensinem os seus filhos. Essas pessoas, a igreja, a escola, os profissionais, são importantes, mas não substituem o papel dos pais. Ele está dizendo, orientem seus filhos e mostrem com o casamento de vocês que casar é bom. E é difícil a gente falar isso às vezes, né? Casar é bom. Tem dificuldades ao longo do caminho? Sim, mas é muito bom. E ele está dizendo, orientem seus filhos. Ajude-os a encontrarem maridos e mulheres que também têm esse mesmo princípio para a vida. Princípios de vida do Senhor. Para que vocês sejam avós e tenham muitos netos. E então aqui os avós de plantão, aqui eu estou enxergando vários que não me deixam mentir. Como é melhor, né, Silmara? É melhor ainda do que ser pai e mãe, é ser avô e avó, né? É o que me disseram. Mas parece que é por aí. Então, vivam essa experiência, ele está dizendo. Não se importem de envelhecer. Tenham filhos e amadureçam. Ajude-os a amadurecer e a se casarem bem e a ter filhos. Para que vocês sejam avós. Para que os princípios que eu tenho sejam multiplicados. É o que ele vai dizer na sequência. Ele diz, multipliquem-se, não diminuam. Ou seja, se tornem um povo numeroso, mesmo ali no exílio, porque essa força numerosa de vocês vai provar que existe um outro caminho, que não é o caminho que todo mundo está trilhando, rumo ao caos, rumo à desilusão, à falta de esperança, ao desespero, à ansiedade, à depressão. Trabalhem pela paz, ele diz, e pela prosperidade da cidade para a qual os deporteis. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sim, trabalhem pela paz, porque a paz virá somente quando vocês trabalharem em favor dessa cidade e orarem. Não dá para a gente ser bem-sucedido quando existe gente dormindo nas ruas, morrendo de fome, de frio. Não dá para dizer que a gente é bem-sucedido quando os filhos de muitas pessoas ao nosso redor não estão sendo ensinados adequadamente, cuidados adequadamente, pessoas sem condições básicas da saúde, da segurança e da educação. Isso não tem nada a ver com propaganda política, viu, gente? Eu sei que aparece, né? Sempre em propaganda política aparece saúde, segurança e educação, né? Todas elas falam disso. Mas isso não tem nada a ver com propaganda política, tem a ver com a vontade de Deus para a cidade, para o nosso país. Isso tem a ver com a nossa participação, com o nosso trabalho. Trabalhem pela prosperidade, pela paz da cidade. Comunidade Campolim, isso tem a ver com a gente, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, salvos pela graça. Derramem essa mesma graça de Jesus sobre a cidade. É isso que Jeremias está dizendo para eles e que se aplica perfeitamente às nossas vidas também. Eu fico muito feliz que num final de semana gelado como esse que a gente está enfrentando, ontem nós tivemos algumas ações da nossa comunidade na nossa cidade. Um grupo de pessoas que saiu no final da tarde, início da noite, para distribuir cobertores, roupas e orar por aqueles que moram nas ruas da nossa cidade. Na nossa cidade de Sorocaba, cidade de Votorantim. Ainda ontem também, junto com um grupo, eu estava levando doações que as voluntárias do Projeto Bonecas, que abençoa meninas na África, mas também tem abençoado a nossa cidade. Doações para 2 famílias de refugiados haitianos. E o carro estava tão cheio, né, Silvana, que eu fui espremidinho lá no banco de trás. E a gente chegou lá e uma alegria imensa deles receberem aquele amor, comida, roupa, utensílios para a cozinha, fraldas.
Que bom, a gente precisa trabalhar em prol da nossa cidade. Não é à toa que segunda-feira tem um grupo também daqui da comunidade que participa, levando alimento, levando um abraço, orações também a moradores de rua, toda segunda-feira no centro de Sorocaba. E é isso mesmo. Trabalhem pela paz e prosperidade da cidade, ele diz. Quer voltar a ter esperança? Quer voltar a sentir alegria? Quer voltar a sorrir? Quer voltar a ter sentido na sua vida? Saia da sua zona de conforto. Saia, para de olhar para o seu próprio umbigo apenas. Doe-se, doe mais, sirva, contribua generosamente com seus recursos, com o seu tempo, com os talentos que Deus te deu. Trabalhe sim para ter recursos, mas que esses recursos não sejam só para você e os da sua casa. Que você ore para que Deus quebre o seu coração e Ele mostre que você pode fazer e deve fazer muito mais com o que Ele te dá. Assim nós olhamos para essa carta de Jeremias e nós percebemos algumas lições que se aplicam para a nossa vida e que resgatam em nós a esperança do verbo esperançar, da maneira certa, da confiança, da fé, que sim, Deus tem coisas a fazer em nós e através de nós. Primeira lição é que a esperança é a convicção de que Deus tem o controle. E que bom que Ele tem o controle, porque o nosso jeito de fazer as coisas não está dando certo. Ele diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Que a gente saia daqui hoje com essa certeza, com essa convicção de que Deus governa a história. Ele não perdeu o controle. E as nossas vidas, as nossas histórias fazem parte dessa grande história que a Bíblia conta a respeito dos planos que Deus tem para nós. Nós não somos fruto do mero acaso, de um acidente de moléculas energizadas. Nós somos fruto da ação intencional, criadora, do arquiteto do universo, o próprio Deus. E Ele está no controle. Ele não perde o controle. Mesmo quando a gente se desespera e acha que tudo acabou e não tem mais jeito, Ele continua no controle. Segunda lição, esperança é a convicção de que Deus tem bons planos. Ele não só tem o controle, mas Ele tem bons planos para nossas vidas. Ele diz, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Existe uma ansiedade aqui dentro, e nós, como o povo de Israel, muitas vezes vamos abastecendo nosso coração com ídolos, com coisas materiais, com pessoas, com ideias que não têm nada a ver com a ideia do próprio Deus, ser aquele que preenche o nosso coração e nos encha de esperança com os planos que são dele. Nada preenche o vazio do nosso coração, a não ser os planos de Deus. No mundo cheio de desespero, de depressão, de ansiedade, de instabilidade como nós não precisamos de opiniões ou de palpites. Nós precisamos sim resgatar as promessas de Deus para as nossas vidas, para que a gente se abasteça e se firme nisso. Eu pergunto para você, no que você está firmando a sua vida? Será que nas circunstâncias do momento ou nas promessas de Deus para a sua vida? Essa resposta vai determinar a sequência da sua história, o caminho que você vai trilhar. Porque para cada situação, para cada problema, Deus tem uma promessa. Ele diz, eu estou com vocês. Não tenham medo, não se desesperem. Nós podemos e devemos esperar em Deus. A glória deste mundo é momentânea, é passageira, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós lemos, inclusive, com Edgar no início do nosso encontro, e se você chegou depois, você perdeu muita coisa. Lamentações, capítulo 3, que diz, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor não tem fim, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O Senhor é a nossa porção, e Ele é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam.
E aí que está a terceira lição. Esperança é a convicção de que Deus nos ouve. Os olhos do Senhor estão sobre nós, atentos, e os seus ouvidos estão abertos para as nossas orações, querendo conversar com a gente. Ele diz: me busquem, vocês vão me encontrar. Clamem em oração. Aproveite a oportunidade que você tem, me busque, para que você se renove, para que você encontre aquilo que você tanto anseia, mas não consegue encontrar no dia a dia, dentro de você mesmo. Às vezes a gente reclama tanto, né? Que as pessoas não têm tempo para nos ouvir, que as pessoas não querem nos ouvir. Não sei, eu ouço muita gente reclamando isso. Ou que as pessoas não têm paciência de ouvir o que a gente tem. Às vezes também a gente manda uns áudios de WhatsApp de 5, 6 minutos, que pelo amor de Deus, né? Difícil de ouvir. Mas sabe de uma coisa? Se você mandar um áudio de WhatsApp para Deus de 14 minutos, Ele vai estar interessado em ouvir. Acredite. Você está tão acostumado a usar o WhatsApp? Grava uma oração para Ele então. Você vai ver. Ele tem prazer, Ele está esperando você falar para que Ele ouça. Para que a partir dessa oração, o seu coração se abasteça, se encha. E imagine, ninguém quer te ouvir, mas o Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, de todo o universo, está à sua disposição. E você e eu, às vezes, a gente despreza isso. Ele tem interesse em você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus sonhos, nas suas dúvidas. Clame. Ele diz: quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Esperança tem a ver com isso, com buscar no Senhor. E olha o que vai acontecer. Esperança é a convicção de que Deus se revela a nós. Ele se mostra quando a gente o busca. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Essa palavra aqui, buscar, tem a ver com perseguir. Persiga. Persiga mais do que você persegue o seu sucesso profissional. Persiga a Deus e a sua vontade e o relacionamento com Ele mais do que você busca a fama nas redes sociais. Sim, busque mais do que você busca ficar tão bonito e elegante com horas e horas de academia e passando por clínicas de estética. Busque com mais intensidade. Porque Ele tem planos para você. Isso tem a ver com buscar a Deus de maneira constante. Tem que ser algo que a gente faz hoje, como a gente está fazendo aqui, que a gente continua fazendo amanhã, que a gente faz depois de amanhã. E mais, se nesse processo de busca Deus marcar um encontro com você, no meio da tempestade, no meio do deserto, não tenha medo, vá ao encontro dele, ainda que seja nesse lugar, porque lá será o melhor lugar para você estar. Muito melhor você estar lá, do que estar em qualquer outra festa, qualquer outra balada, qualquer outro barzinho, qualquer outro ambiente que pareça mais agradável. Busque, persiga. Isso tem a ver com a gente ler a palavra dele, se abastecer da sua palavra, buscar fazendo isso de modo comunitário, como a gente está fazendo aqui, mas também dobrando os joelhos, lendo a sua palavra no nosso dia a dia, nos grupos pequenos, como a gente faz semanalmente, estudando, compartilhando as nossas angústias, orando uns pelos outros, marcando um café, que pode ser com o pastor, mas pode ser com um amigo também da caminhada da fé. Busquem, persigam, pois quando vocês me buscarem, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Está faltando esperança no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia. O Senhor é a esperança viva. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo.
Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo é a esperança viva para os nossos corações angustiados, oprimidos, deprimidos, ressecados. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, que pena! Porque Deus tem muito mais a nos oferecer, porque Cristo venceu a morte, Ele não está morto, Ele venceu a morte para que a gente pudesse também vencê-la. E Ele diz, tem uma ordem, Cristo é o primeiro, Ele ressuscitou, e nós um dia ressuscitaremos com Ele. E essa deve ser a maior razão da nossa esperança, o maior motivo da nossa alegria, o que nos abastece mais. O texto diz que um dia Jesus vai entregar o reino que é de Deus para Deus. E todos os poderes, autoridades, governantes, tudo vai ser destruído. Você está colocando a sua esperança, a sua expectativa em pessoas? O próprio Jeremias diz, uns capítulos para trás do que a gente leu, maldito aquele que confia, que põe a sua esperança, a sua salvação em homens e mulheres, em pessoas. Cuidado! Ninguém tem poder para te salvar, a não ser o próprio Cristo Jesus. E essa é a boa notícia dessa noite, de todas as noites, quando a angústia bater. A gente pode lembrar, Cristo ressuscitou, e Ele virá para ressuscitar todos aqueles que morrerem, para que vivam eternamente com Deus. E assim a gente entra na última lição dessa noite. Esperança é a convicção de que Deus nos salva. Sim, acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações, para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. No mundo sem esperança como o nosso olhar, a nossa convicção tem que estar aí. Deus nos ama, Deus tem interesse em nós. Ele está no controle da história, Ele governa, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem planos para nós, e bons planos, e Ele vem ao nosso encontro. Quando a gente o busca, a gente o encontra na pessoa de Jesus, que nos salva, que nos restaura, que nos renova. Está precisando de um fôlego para continuar o ano de 2019, nesse segundo semestre? Lembre-se disso. Um dia o exílio vai acabar, todo o sofrimento vai passar, e nós seremos restaurados e levados de volta para casa, como o povo foi levado de volta para a terra prometida. Essa casa que nós vivemos, esse corpo, ele é temporário. Esse planeta, dessa maneira que a gente conhece, é tudo temporário. Assim como as casas deles na Babilônia, Deus disse para eles, construam casas e morem nelas, mas não se apeguem, porque é temporário. Não se apegue tanto ao seu bem material, ao seu corpício, fazendo horas e horas de academia para deixar ele, não redondinho, né? Mas no jeitinho que você quer. Nada contra fazer isso, mas dá uma equilibrada nas horas que você passa na esteira, com as horas que você passa perseguindo e buscando a Deus, porque
se você não equilibrar isso, o seu corpinho, um dia, vai virar pó. E o seu coração, onde ele está? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O próprio Jesus diz isso. Esse sofrimento é passageiro, não vai durar para sempre. Mesmo que dure décadas, como durou para o povo de Israel, não é eterno. Eterna é a bondade de Deus, a misericórdia e o plano que Ele tem de vida para sempre. Cristo entrou na história para pagar a nossa dívida, para que a gente não passasse a eternidade longe dEle, para nos dar a vida eterna com Deus. Isso Ele fez por amor. Isso Ele fez para nos libertar, para que a gente vivesse livre da escravidão do pecado e da morte. E é isso que deve empolgar o nosso coração quando a gente pensa que está tudo perdido, que acabou para a gente, que acabou para esse país, que não tem mais como restaurar esse caos do nosso planeta que está sendo destruído. Essa é a real esperança. Cristo é a nossa real esperança. Para a gente refletir e esperançar, cuidado para não colocar a sua esperança no lugar errado. Busque, abasteça-se de Deus, arrependa-se. Essa é a mensagem de Jeremias, que está tanto tempo caminhando, chegando hoje aqui para o meu e para o seu coração. Aproveite. Deus prometeu uma limpeza, mas não seria imediato. O exílio era uma necessidade. Então aproveite para viver uma nova experiência com Deus. A desobediência, a idolatria, a desonra a Deus, a falta do temor a Deus, que eram características desse povo, os fez cair. E o único caminho era voltar para Deus arrependidos. E Ele prometeu que os corações arrependidos seriam trazidos de volta para casa. Mas isso precisava passar por uma mudança de dentro para fora, para que as decisões fossem tomadas com base nos planos de Deus, nas promessas, e não nas falácias da cultura contemporânea, que diziam: calma, tudo vai se resolver. Os falsos profetas, os gurus diziam: isso vai se resolver rapidamente. Calma, a solução pode estar em algum Deus aqui babilônico, é só você procurar. Ou então a solução está dentro de você, basta você conseguir ter ferramentas certas para acessá-la. Cuidado! Não, o Senhor é o único que pode nos resgatar. Mas o primeiro passo é o arrependimento, a mudança de vida, seguida de ações que mostrem, que demonstrem essa mudança. Porque é a partir dessa mudança que as outras transformações vão acontecer. Trabalhem pela paz e a prosperidade da cidade. Orem e trabalhem para que uma mudança aconteça em você e a partir de você em outras pessoas. Busque a paz da cidade, trabalhe e ore. Não deixe de fazer isso no seu dia a dia para que haja prosperidade. Não aquela prosperidade que algumas pessoas pregam, alguns falsos profetas dizem que você vai ser muito abençoado se você der muito, fazendo uma troca com Deus, barganhando com Deus. Não. Prosperidade tem a ver com um relacionamento com Deus que te liberta e que coloca a sua casa em ordem, a sua família ao entorno da mesa, como diz o salmista, e lá você vai ter os seus filhos e os filhos dos seus filhos ao redor, como um azeite sendo derramado, como cura para o seu coração. Você vai comer do fruto do seu trabalho. Isso é prosperidade. Não ter que lesar ninguém. Você quer a paz e a prosperidade para você? Busque a paz da cidade. Seja ela a cidade, a Babilônia, Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba, ponha a sua esperança no Senhor. Busque-o e você vai encontrá-lo.
Nós somos abençoados por Deus, mas não com um fim em si mesmo. Tem gente que acha que é só para ele, para ele, para ele. Não há prosperidade real sem que a gente reparta o pão, o cobertor, o abrigo, o conhecimento e a influência que nós temos, os recursos que Ele nos dá. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Esse é o nosso chamado como corpo de Cristo. Esse é o nosso chamado como igreja de Jesus aqui na nossa cidade, no nosso país. Abençoados, sim, abastecidos por essa esperança que vem do próprio Deus em Cristo Jesus, mas para sermos uma bênção, para abençoarmos outros. Tenha convicção, Deus te ama e quer renovar a sua esperança. Ele está falando isso para você, assim como Ele está falando para mim. E acho que a gente pode aproveitar esse tempo para colocar isso diante dEle, as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas limitações, as nossas idolatrias, a nossa inversão de valores diante dEle agora. Eu queria convidar você a, sem pressa, conversar com Ele. Busque e você vai encontrar. Coloque seu coração diante dEle e diz: Deus, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter a esperança, a convicção de que o Senhor está agindo na história e na minha vida e tem muito mais a fazer em mim e através de mim. Refaz, se você não tem, faz o seu compromisso com Deus. Se você já teve, mas está meio apagado, refaça. Ore a Deus agora.